capítulo 15, versículo de número 11. É muito conhecido esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu chamo esse capítulo de o capítulo da Trindade, porque é onde tem três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda, e a parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Amém? E um tempo atrás eu disse isso aqui. Jesus, ele não contou a parábola do filho pródigo. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida, nem a parábola da dracma perdida. Esses títulos foi um homem que acrescentou aqui, entende? Foi um homem que leu e acrescentou, fez a separação das parábolas e acrescentou esse título: a ovelha perdida, a dracma perdida, ou a mulher, e a parábola do filho pródigo. Esse foi o homem, ao traduzir. Esse é os 50% que eu falei para vocês que não é bom, que separou o texto. Mas os outros 50% é bom, porque eu disse para vocês, Lucas capítulo 15, os irmãos foram lá rapidinho, sim ou não? Amém? É fácil de gravar um versículo, tipo João 10:10, todo mundo sabe. E se procurar, esforçar, eu cito muito versículo aqui que eu sei, porque a gente memoriza com o auxílio do Espírito, amém? Então Jesus, ele não contou. Vocês podem ver que aí vem o versículo 11 e diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me parte da herança, aqui tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Veja, o mais novo é que pediu a parte da herança dele, mas o pai veio e repartiu entre os dois. O mais velho tinha pedido? Não. O mais velho não havia pedido nada de herança. Quem pediu foi o mais novo, certo? Dentro dessa frase aqui, eu posso subtrair alguns textos, algumas mensagens aqui. O cuidado que a gente deve ter ao chegar-se diante de Deus para pedir algo. Poderia pregar essa mensagem aqui, certo? Porque existem coisas que às vezes, em vez delas ser benéficas, para mim, elas não são, elas são prejudiciais. E alguém diz assim: mas Deus pode dar algo que prejudica o seu filho? Que prejudica? Aí eu lhe faço uma pergunta, te devolvo ela. O filho pediu, o pai deu a herança dele? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Foi benéfico ou maléfico? Entendo o que eu vou dizer. Da parte de Deus, foi benéfico. Mas quem tornou aquilo como uma desvantagem, um prejuízo enorme na vida dele, foi o próprio filho. Aqui é que está a questão. Quem faz as coisas tornar-se amaldiçoadas ou desalinhadas na minha vida, sou eu. Porque olha só, o pai foi, repartiu. E 13: não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens. Veja, ele pegou tudo que ele tinha, foi para uma terra distante, ou terras distantes, e esbanjou.
Às vezes tem outra tradução, diz gastou. Quem tem outra tradução? Mas a King James diz, ele esbanjou. E esbanjou. Esbanjou é o que, irmãos? Que é? Desperdiçou. Esbanjou, irmãos, é aquela pessoa que hoje nós usamos uma expressão assim, ó. Ela vende um almoço para comprar a janta. Aquela pessoa que às vezes ela tem na mão e quer ser também o que ela não é. Então ele chegou nessa terra e esbanjou o que ele tinha nessa terra distante. Vai gravando isso aí. Ele esbanjou nessa terra distante, tá bom? E vivendo de forma irresponsável. Como que ele esbanjou? Vivendo de forma irresponsável. Amém? Agora olha para mim, irmãos. Isso aqui tem a ver com vida financeira? Sim ou não? Sim. Tem a ver com vida financeira. Ele tinha família? Tinha esposa? Não. Tinha filhos? Não. Esse jovem, ele tomou uma atitude pessoal dele. Ele tomou uma decisão pessoal. Ele foi até o pai, pediu, o pai deu. Mas logo em seguida, irmãos, ele toma uma decisão. E ele tomou essa decisão porque aquilo já estava dentro do coração dele. Aquilo já nutria o coração dele. Aquilo já estava enraizado nele. Essas coisas não foram acontecendo esporadicamente. Não, isso já estava dentro dele. E por estar dentro dele, ele foi tomando algumas decisões. E a primeira dela é pedir a herança que ele tinha direito com o seu pai em vida. Entende isso? Ele pediu uma herança. Por quê? Por que a parábola enfatiza que ele era o mais novo? Porque na lei judaica, na lei mosaica, quem recebia a herança que vinha do pai, que o pai deixava, era quem? O primogênito. Então o primogênito, o filho mais velho, recebia todos os bens, e ao herdar e ter a bênção, ele cuidava, e ele era cuidador dos mais novos. Então a herança não ia para o mais novo. O primogênito se tornava cuidador. Então ele tomou uma atitude, ele exigiu, dizendo assim: o meu irmão não vai cuidar do que é meu. Eu não admito, eu não aceito ele cuidar do que é meu. E isso, irmão, é desde o princípio do Éden, pós-queda. Quem nasceu primeiro, Abel ou Caim? Caim. Quem matou Abel? Caim. Quando Deus vai cobrar, Deus cobra de quem? De Caim. Ele pergunta para Caim: cadê seu irmão? E Caim responde assim: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Pois era, ele era o mais velho. Entende isso? Sim ou não? E o que ele fez? Ele matou o irmão mais novo. E aí quando você vem para a casa de Deus, para a igreja do Senhor, o Senhor levanta cuidadores. O Senhor levanta cuidadores de irmãos. E Ele me levantou como cuidadores de vocês. E agora, as minhas atitudes diante dele é que diz tudo
E durante esses anos todos que nós estamos juntos, do que é que nós somos irresponsáveis? Porque às vezes o que está no coração, ele é revelado mediante as atitudes. A primeira delas, nós nunca tivemos o interesse de nos sobressair financeiramente sobre os irmãos. E nós passamos a ensinar verdadeiramente como funciona o ofertar, amém? E o honrar o Senhor na igreja. Nós apanhamos por causa disso? Sim ou não, irmãos? Sim. E apanhamos até hoje. Se falam de nós? Sim. Até do nosso meio. Muitos, não, mas você tem que cobrar dízimo. Não se cobra dízimo. Ah, mas existe uma liberdade. E no comecinho eu disse assim que muitas vezes as pessoas olham de lá para cá e acham que nós damos essa liberdade para vocês, que a culpa é minha. E não é. Por exemplo, eu não caso divorciado, filho. O irmão que estava aqui dentro casou e separou, eu não caso de novo não, viu? E isso eu já deixei bem claro aqui, já ou não já? Já ou não já? Eu não caso não, irmão, não precisa nem me chamar para casamento. Não precisa me chamar. Mas quantos que estão aí casando? Quando a Rosa, mais o Eduardo, filho da irmã Helena ali, eles tiveram uma ruptura, eles ficaram um tempo, foram pastores de outra denominação lá falar com ela que ela podia casar de novo. Você pode casar. Você crê nesse pastor? Esse pastor seu tá doido. Foi um caso não, Rosa. Você é bicha. Entende? E isso eu falo para os casais. Quer separar? Separa. Mas não pode arrumar outro para procurar, mas não me chama para casar de novo não. Eu não caso não. Que isso, pastor? Não caso. E conhecendo os textos bíblicos, viu? Aqui, agora se lá na frente quiserem casar de novo, eu caso, porque Paulo fala isso. Eles podem se casar novamente se quiser. Aí eu faço, eu celebro. Amém? Aí sim. Mas é as escrituras. Então, eles acham que porque a gente não tem doutrina e regras, investimentos, né, em usos e costumes, isso é liberdade para pecar, isso é a graça. A graça não é, a graça não é isso. Mas quando você vai para a doutrina, eu me recordo agora de um pastor que morreu um pouco tempo atrás agora, o último pastor a morrer na cidade. Tinha uma irmã frequentando aqui, ela se sentindo bem, e ela veio e tal, e estava com envolvimento. Eu falei para ela, então você tem que decidir, porque eu não te caso. Mas por quê? Eu falei, porque você está vivendo adultério, ué. Eu falei sério com ela, e ela vindo, gostando de vir, tá, participando, e esse pastor topou com ela e perguntou para ela, onde você está indo? Ah, eu estou indo lá na Fé e Vida, estou gostando lá e tal. Ele virou e falou assim, mas você está indo lá nessa igreja sem doutrina? E ela falou para ele, falou, só está enganado, lá tem muito mais doutrina do que a nossa. E falou um bocado de coisa para ele. Então, irmãos, o filho está aqui, ele chegou para o pai, porque aquilo já estava dentro dele, e falou, pai, me dá a minha parte da herança. O pai deu, mas deu a dele e deu a do irmão. Não deu só a dele, deu a do irmão também. Aí o que acontece? Poucos dias depois, ele junta tudo e vai para uma terra. Veja as atitudes que ele vai tomando. Ele recebeu e agora ele toma uma decisão de se afastar do pai e ir para uma terra distante. Nessa terra distante, ele gastou tudo que o pai havia dado para ele. E hoje, irmãos, acontece a mesma coisa.
E eu disse isso para um jovem esses dias, que quando você pega essas 3 parábolas, Jesus é o pastor da ovelha ali, ele é que vem buscar a ovelha. Aí ele colocou no aprisco, aí ele vai atrás da outra, da que se perdeu. Mas aí o processo, irmão, está dentro de casa. É quando a pessoa começa a se perder dentro da casa, que é a dracma. Ela começa a se perder dentro da casa. Ela não começa a aceitar a verdade, ela se opõe à verdade. Paulo fala sobre isso. Aí ela se perde aonde? Dentro da casa, porque ela agora começa a ser só um frequentador, um mero frequentador, um mero participante, mas ela já não aceita mais o que o pastor fala, o que o outro está ensinando. Ela já está se opondo. Às vezes 1 ou 2 vezes isso faz parte, mas tudo agora ele se opõe. E vocês lembram que nós tivemos uma pessoa aqui no nosso meio assim. Ele esperava irmãs aqui para dar carona para elas, para falar mal de mim, e ficava do meu lado. Então, irmãos, ele se perdeu aqui dentro. A dracma. Esse é o primeiro processo. Depois que ele se perde, o que ele faz? Filho pródigo, ó, vai embora. Vai embora. Ele vai embora. Então, ele se afasta do pai. E o pai deu a ele o que era bom, mas ele agora pegou tudo que ele tinha herdado do pai e foi, e nesse lugar para onde ele foi, ele gastou tudo de forma irresponsável. Ele gasta tudo de forma irresponsável. Por quê? Porque ele se distanciou do pai. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. É difícil, conhecendo esses textos, ver alguém que está longe do pai falar que está bom, irmão. Entende? Você vê a pessoa distante, longe, falar: eu estou bem. Bem como, irmão? Eu disse isso aí para um filho dos irmãos, né? Ele falando: eu estou bem, né? Estou bem. Eu falei: e a ceia? Como é que você faz com a ceia? Jesus disse: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, aí. Como é que você faz com a comunhão? Você está bem, irmão? Ah, irmão, aí pesou nele. Aí ficou pesado. Então, se distanciar, irmãos, muitas vezes não significa que a pessoa foi embora. Às vezes ela está aqui no nosso meio, mas ela está numa terra distante. Ela está com a cabeça longe, ela está distante. Distante da onde? Da pessoa do pai. Certo? Ela está longe da pessoa do pai. Por quê, irmãos? Porque ela está vivendo de forma irresponsável. E me explica hoje um viver de forma irresponsável. Explico. Não vinha a ceia de comunhão por um motivo. É lógico, né, irmãos? Agora a pessoa vem porque não quer. Ela não está sendo responsável? Sim ou não? Sim ou não, irmão? A pessoa falar que não precisa congregar com os irmãos, ele é melhor do que nós, hein? Ele está dizendo assim: eu sou melhor do que vocês, não preciso congregar com vocês não, hein? Sim ou não? Ah, eu não preciso estar em todo culto, né? E aqui que é o mais terrível, irmão. Ora, irmãos, a gente dá culto para Deus só quando vem no prédio. Mas esse é o conceito, que culto se dá a Deus só quando está no prédio reunido. Não! Meu Pai está à procura de verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Aí a samaritana falou: ah, então é lá no templo. E Jesus falou: não
Não é nem no templo em Jerusalém, não é nem nesse monte aqui, mas são em todos os lugares. Porque, irmãos, prestar culto a Deus não é ficar muitas das vezes só cantando e não. Você presta culto no seu jeito de viver, na sua honra, a honra a Ele. Eu vi agora uma matéria o ano que passou, quando surgiu aqueles black blocs lá nos Estados Unidos, lá aqueles movimento negro, fazendo aquelas arruaças, e aí surgiu uma onda lá de atrizes, atores, o povo lá, jogadores, dobrar, se ajoelhar e fazer o gesto deles lá. E teve um jogador lá de beisebol ou futebol americano, não sei, todos ajoelhou lá e ele ficou de braços cruzados, só ele em pé. A cena, o estádio lotado, os jogadores do time dele fizeram a cena e ele ficou. E aí depois foram falar com ele. Ele falou: não, o único do qual devemos dobrar o joelho a Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele não dobrou o joelho, irmão, não se curvou. Eu só se curvo para o meu Deus. Aí eu te pergunto, ele não demonstrou um culto a Deus? Sim ou não, irmãos? Quando Nabucodonosor lá, o rei, fez a estátua, a ordem era para que ele se curvasse diante dela quantas vezes? Não era para fazer adoração e veneração só aquela estátua, sim ou não? Mas o que os Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazia? 3 vezes ao dia eles oravam para quem? E eles se voltavam para o lado de Jerusalém, e ajoelhavam e oravam, e fazia questão de todo mundo ver. Os 3 foram lançados na fornalha ardente. Alguma coisa aconteceu com eles? Porque o 4º homem apareceu lá. Daniel julgado na cova dos leões, alguma coisa aconteceu com ele? Não, porque o rei leão, o verdadeiro, estava lá no meio daqueles, falou: nele vocês não tocam. É assim, meu queridão, é assim. O nosso culto ao Senhor, ele é dado no trabalho, ele é dado em casa, no nosso procedimento diante dos nossos filhos, diante da nossa família, diante dos nossos, os vizinhos. Entende, irmãos? Diante de patrões. Nosso culto a Deus, porque cultuar muitas vezes é honrar o Senhor. A música que você canta, o hino que você canta, a expressão que você diz, aonde você está, se você é pervertido, você é imoral, bobagento, seu linguajar chulo, promíscuo, piadas sem graça, piadas que ferem o caráter de Deus, piadas que ferem a soberania de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. Essas coisas nós temos que ter procedimento, cuidado, o nosso cultuar a Deus, nosso louvor ao Senhor, daquilo que falamos, daquilo que dizemos. É comum hoje você ver alguém nos cultos, nas reuniões de celebração a Deus, e quando eu digo isso, eu não digo só em cultos evangélicos, mas eu digo em procedimentos, em missas, em lugares onde eles estão atribuindo culto a Deus, mas quando saem de lá, roubam, mentem, defraudam, enganam. O marido vai para trair a esposa, porque está com o caso marcado lá dentro. A esposa vai porque está com o amante lá dentro, porque já tem um pensamento promíscuo, já sai dali, porque dali já vai para a mentira, para o engano, para a prostituição, para a imoralidade. A filha que muitas vezes engana o pai,
Diz: pai, ó, eu vou para a igreja, mas não vai não. Ela vai para outro lugar, mas não vai para onde ela falou. Desonra. E aí depois se amoldam em amuletos, em souvenirs, em expressões, né? Como eu disse aqui, né? Semana passada, falas que se amoldam em linguajares cristãos, e se querem passar como espirituais, mas na verdade não são. O casal está se degladiando, dando pancado no outro, mas quando é fé querem se passar como espirituais diante de alguém, né, amor? Ô benzinho. Mas estão se degladiando. Estão se pegando, e quando eu digo se pegando é assim, né? Vai arrancando a cabeça do outro. Mas nós somos a geração do eu quero é Deus, a geração do G12, a geração do reteté, do poder. Olha para essa geração do poder, como eles são trapaceiros e enganadores, irmão. Não tenho medo de falar não, cara. Os que têm poder na vida deles, que tem unção, sai pulando e gritando, mas no fundo são trapaceiros e enganadores, mentirosos, se amoldam de crentes, mas defraudam o irmão, compra e não paga, entende? Cai no conceito do pecador. Ah, ele está fazendo, eu posso fazer também. Ora, irmão, não quer trabalhar, quer viver a custa agora do auxílio do governo, ainda fica brigando. E tem um tal de André Janones aí, que cara é um aproveitador, não está com nada que cara. Mas muitos não querem trabalhar. Quantos que pregaram o auxílio do governo e tiveram a oportunidade de trabalhar e não foram? Não, todo mês eu pego 600 do governo. Ainda dá a ousadia de dizer assim: olha, eu pago meus impostos. Paga como? Não trabalha. Que quem paga imposto é o patrão, quem compra tudo. Você paga imposto embutido. Quando você vai no mercado, você compra um carro, você compra roupa, aí sim. Mas trabalhando, e aí vai defraudando, aí não conhece os conselhos do apóstolo, do Espírito Santo, seu modus operandi através do apóstolo. Precisam ler Timóteo, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. É comum você ver cristão denegrir o patrão, defraudando o patrão. E Paulo fala assim: fala, Timóteo, para os irmãos aí que têm senhores, que são cristãos, honrar isso, que ainda são irmãos do Senhor. Mas aquele que não tem um patrão, um senhor, na época ele falava senhor, mas aquele nos dias de hoje que não tem um patrão, que não é crente, que esse irmão, fala para ele, trabalhe para esse homem como se ele estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Não é pesado isso não, irmão? Olha para você ver, irmão, o conselho das Escrituras, para você trabalhar para o patrão que você tem, por mais enjoado, indecente que ele seja, você trabalhar para ele, se você estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Sabe para quê, irmão? E ele diz lá, para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida. Seu culto ao Senhor. Não, mas cultuar é só do prédio. Lá eu canto, lá eu choro, lá o irmão canta o hino que eu gosto, né? Lá eu rodopeio, lá eu pulo, lá eu dou yes, dou glória a Deus, lá eu faço aviãozinho. Mas e aí? É um filho longe da presença de Deus por sua irresponsabilidade. Por quê, irmãos?
afastou de Deus. Porque aquele que serve a Deus procura agradar aquele que o chamou. Foram 10 anos, irmãos, sofrido. Na minha vida foi 10 anos. Mas a todos, graças a Deus. E muitos aqui conhecem a minha história, né? Sabe por que eu fiz isso? Primeiro, por honra a Deus e vocês. Tudo que eu fiz foi pensando em vocês também. Sabe por quê? Para vocês não serem humilhados por causa da minha pessoa. Alguém chegar do seu ouvido e falar que pastor seu é um vagabundo. Alguém aqui já ouviu isso a meu respeito? Alguém já falou isso para você a meu respeito? Que eu sou um vagabundo? Pode falar. Falou? E se falar, você pode repreender ele, como muitos aqui já fizeram. O meu não. O meu é trabalhador. Sabia que eu chego nos lugares e muitas pessoas se assustam com a Alessandra? Eu já perguntei para ela: moça, você não tem vergonha não? Ela falou: não, hein? Trabalho, é. Quando eles veem a Alessandra comigo, trabalhando, às vezes você está lá com aquelas brincadeiras, né? Aí alguém passa e fala assim: a esposa do pastor tá aí. Até o clima muda. Muda, irmão. O respeito que eles vão ter pra gente. E aí minha esposa vai, tem uns que já é chegado meu, chega nela, olha. Qual foi um recentemente? Falou assim: eu mandei minha esposa vir aqui para te ver, para ela aprender com você. O cara falou para ela. Quando eu falei para ela, ela falou: não acredito. Não, então vai lá para você aprender com ela. Você vê a esposa dele trabalhando com ele. Eu devo ter tido alguma conversa lá sobre pastor, né? E aí ela falou: não, vai lá para você ver. Ela agarrada com ele. Então, irmãos, a gente dá o nosso culto a Deus. A gente mede o gasto. A gente mede o gasto. Às vezes é melhor você perder diante dos homens, porque diante de Deus você não perde, tá? Entenda isso, irmão. A gente vai crescendo, a gente vai ganhando cabelo em branco. Às vezes não entra em discussão não, irmão. Baixa a cabeça e você perder 10 reais, 50 reais, abençoa, libera. Recentemente eu passei por isso, viu, Paulo? Depois eu vou até te falar, tá? Sobre lá a questão no grupo, viu? Passei por isso. Me pediram ajuda e eu dei uma ajuda, mandei o dinheiro. Aí usaram o nome de uma pessoa e eu estava no trabalho. Aí veio o Espírito Santo: liga para ele. E eu fui e liguei: ô, como é que o senhor tá? Quanto tempo eu não te vejo? E desculpa eu estar fazendo essa ligação agora. Eu peguei o telefone dele no grupo lá, Primeiro Amor. Nós fomos trocando uma ideia. Ele falou: ai, pastor. Eu falei: então, cuidado. Cuidado. Então, irmãos, e os meus funcionários lá, o Aço, mas o Fresneda junto comigo, falou: não, pastor, sou Deus de coração. Sou Deus de coração. Então, irmãos, quando você se afasta do Pai, pode ter certeza que todas as suas atitudes serão irresponsáveis. Você vai esbanjar. E foi o que aconteceu com ele. E ele ficou longe por um bom tempo, mas lá na frente ele caiu em si. Opa, vou voltar. E vou dizer para ele: eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Me faz como um dos seus empregados. Mas quando ele voltou, foi assim que o pai recebeu ele? Fez dele um empregado? Devolveu o lugar que ele tinha. Entenda isso, irmão. Isso é graça. O seu lugar sempre vai estar diante dele. Você nunca vai perder ele. Você só perde se você não reconhecer. Porque você sempre vai ficar distante. E o pai falou assim: esse meu filho estava morto e hoje ele reviveu.
mas o lugarzinho dele sempre estava lá. Não existe isso de outro preencher o lugar. Não preenche, meu irmão. Não preenche. A Gabriela, sobrinha da Alessandra, casa agora. A Gabriela, dia 6 de março, aqui. E escolheram a Isabela para ser a daminha. E eu fui ontem à tarde levar a Isabela para ser daminha. E eu entrei na sala e quando eu vi a minha filha, toda de branquinho assim, eu lembrei da minha filha, a que está com o Senhor. E se ela estivesse viva, eu seria um avô. E eu olhando ela, naquele vestidinho toda linda, e eu tive a expressão da minha filha Letícia. Não se afaste dele. Esteja sempre na presença dele. Porque atitudes irresponsáveis faz você gastar o que você recebeu. Te mantém longe da presença dele. Mas se firme na presença dele. Você pecou, você errou, está aqui. Se arrependa. Entra no seu quarto. Não precisa ser aqui, porque eles acham que arrepender é vir aqui na frente e gritar: eu arrependo. Não, irmão. Se arrepender no quarto. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, ora em secreto. Teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele vai te responder. Chega para ele e fala: meu lugar não, pai. Ele sempre vai estar aqui. E como eu disse, hoje eu tenho a Isabela, mas ela não preenche o lugar da outra. Porque filho não preenche o lugar de outro. Não preenche. A lembrança fica, a saudade fica, os momentos ficam. Só quem já perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. Quem perdeu um neto, quem perdeu um irmão não preenche o lugar de outro.